E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem e que, assim como eu, vamos fingir que eu não fiquei 4 anos sem postar nada por aqui. E nossa, nesse meio tempo eu poderia ter comentado sobre muita coisa, e eu acho que é o que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Que a inteligência artificial se tornou algo relativamente assustador para algumas pessoas, isso já não é mais uma novidade. A questão é que algumas semanas atrás, uma cidade resolveu lançar uma campanha para festas juninas, que basicamente foi totalmente feita por IA e o resultado ficou tão bom que chegava a me impressionar. De fato, a ideia de você pagar um plano premium para um IA e conseguir gerar algo que facilmente custaria 300 ou 400 mil reais e seria exibido pelo período de 2 ou 3 meses, chamando a população local de outras cidades ou de outros estados a comparecerem a essas festas locais e movimentarem a economia, por uma fração minúscula desse valor, poupando assim toda uma camada de impostos que seriam pagos pelas pessoas que vivem nessa sociedade, é incrível, é maravilhoso, é uma ideia sensacional. Mas aparentemente é um pessoal que não fica muito feliz em saber que as pessoas conseguem economizar dinheiro, gastar menos e, consequentemente, em um mundo que não fosse o Brasil, pagarem menos impostos, já que os gastos do governo seriam proporcionalmente menores. E dadas essas informações, vamos debater hoje, quer dizer, debater tipo eu falar, vocês aí nos comentários, vocês entenderam, sobre carga tributária no Brasil e como o governo quer aumentar gradativamente o quanto você, mais pobre, tem que pagar de imposto, baseado numa suposta taxação às pessoas muito ricas desse país, que em algum momento vai ficar meio que proporcional e todo mundo vai pagar tipo 200% do que deveria ganhar. E eu sei, isso parece deveras confuso, mas deixa eu só explicar pra você um negocinho que infelizmente o pessoal mais novo não lembra ou até não vivenciou isso, já que é uma coisa mais antiga, né? Já aconteceu tipo 10 anos atrás. Na época do governo da senhora que gostava de degustar um pombinho de rua, foram instituídas novas métricas para quem pertenceria às classes sociais pré-determinadas financeiramente pelo governo, tá? Mais uma vez, nós estamos falando de castas aqui, ninguém aqui é indiano, graças ao meu bom Deus. Nessas divisões eram estabelecidas o que você precisava ganhar para pertencer à classe baixa, média, média alta, rica, milionária e blá blá blá. Então, foi estabelecido um valor relevante, a coisa de R$ 1.500, mais ou menos 2 salários mínimos e meio, para que você pertencesse à incrível classe média. Que para quem não sabe, classe média é aquela pessoa que tem um certo conforto de vida, não é rica, não pode optar, sabe, ela não é capaz de optar por parar de trabalhar e viver só de renda, como acontece de fato com os ricos, mas ela também não está completamente ferrada com o pessoal pobre que muitas vezes passa necessidade e que necessita muitas vezes de auxílios governamentais para simplesmente conseguir fechar as contas do mês. E quando eu falo necessita, é algo relativamente contestável, tá? Não vamos falar sobre isso agora. Que ia me causar muito problema, porque boa parte do pessoal que vai ver isso aqui talvez tenha, mas se alguém compartilhar com um pessoal que gosta de uns muros grandes, aí vai dar problema pra mim mesmo morando fora. Inclusive, eu não estou mais morando no Brasil, por isso que eu passei tanto tempo sem postar, eu basicamente estava fazendo a minha carreira fora do país. Mas pra resumir, essa ideia de tentar fazer com que as pessoas paguem mais impostos só porque elas ganham mais dinheiro, se reflete a um pensamento simples de que as pessoas deveriam ter gastos fixos proporcionais. E como que isso funciona? Digamos que para você sobreviver, você tem que gastar metade do que você ganha. A ideia dos caras seria que, indiferente ao quanto você ganha, você tem que entregar a metade. Basicamente isso. E para exemplificar isso de uma forma mais simples, eu vou fazer a analogia do pão e não é um jogo que se faz com um monte de gente em volta. Tá, deixa quieto. Digamos que você receba o seu salário em pão. Aliás, digamos que todas as pessoas recebam o pagamento pelo seu trabalho em pão, ok? Então, uma pessoa normal que ganha o seu salário mínimo vai receber 10 pães ao mês. Para que ela more em um lugar relativamente confortável, ela vai gastar 4 pães. Para que ela consiga comer... Mas ela podia comer os pães? Vamos manter a analogia. Para que ela consiga comer, então ela vai dar 2 pães para pegar outro tipo de coisa que ela vai comer. E digamos que as pessoas não comam pão porque vai ficar muito confuso. E aí essa pessoa também vai precisar pagar as contas. E essas contas também vão custar 2 pães. E ela também vai precisar, vez ou outra, vestir uma roupa, porque as roupas vão se desgastar e as roupas custam 1 pão ao mês. Então o gasto total foi de... Eu perdi a conta, mas fica entre 7 e 8 pães. Talvez mais. E aí a pessoa vai ter que usar um cartão de crédito de farinha para pegar mais pão no banco e se endividar. Mas ok, a vida básica de uma pessoa vai custar em torno de 8 ou 9 pães e ela recebe 10, ou seja, teoricamente ela teria de guardar um, ou numa situação de emergência, ela vai gastar os pães que ela tem ali guardado para que as suas contas fiquem equilibradas, ok? Então é isso.
para uma pessoa conseguir viver bem, ela vai gastar 8 pães. Então muitas vezes você vai ter que acordar de manhã cedinho, pegar uma condução ou trabalhar duro, carregar peso, ficar com dor nas costas, para conseguir ganhar esses 10 pãezinhos aí e se manter, se sustentar. Mas, por outro lado, tem ali um outro cara que trabalha no emprego de escritório 7 horas por dia, sentadinho, mexendo em planilha, e ele ganha 35 pães. Esse cara, basicamente, se ele quiser, também teria um gasto de 8 pães para sobreviver e poderia guardar muito mais pães. Ele poderia ter 27 pães ali de reserva para caso ele quisesse comprar alguma coisa, comprar um carro. Enfim, ele vai gerir o dinheiro dele do jeito que ele quer. E lógico, dadas as devidas proporções. Se ele quiser morar no mesmo lugar que o cara que é mais pobrinho, se ele quiser vestir o mesmo tipo de roupa, comer o mesmo tipo de comida, ter os mesmos eletrodomésticos que vão causar os mesmos gastos fixos e por aí vai. O exemplo tem que ser prático, eu não posso demorar meia hora para falar um negócio. Dadas essas circunstâncias, o governo então acha que não é justo que o cara gaste 8 pães para sobreviver se ele ganha 10 e o outro gaste 8 também e ele consiga guardar bem mais se ele ganha 35. Então o governo acha que ele tem que pagar no mínimo 15 pães para sobreviver, né, com impostos sobre consumo, imposto de renda e uma série de outras coisas, para que o governo tenha uma maior rentabilidade em cima dos pães, basicamente. E com essa rentabilidade ele supostamente faria várias coisas e no Brasil a gente sabe que não funciona assim, né? Por mais que o orçamento da educação, o orçamento para obras públicas seja absurdo, entende-se que uma boa parte desse dinheiro se perde no processo através de licitações fraudulentas, através de grandes esquemas, através de puro e simples roubo de merenda. No final das contas, não será 100% desse dinheiro que vai ser empregado de fato em um investimento para a população. E como são eles mesmos que preenchem esses dados, é bem possível que a gente não vá saber qual a porcentagem que fica na mão deles, mas eu chuto que seja em torno de 40% a 60%. Então, uma vez apresentado esse argumento, entende-se que a ideia de que pessoas que ganham muitos pães entreguem mais pães ao governo, fora os seus gastos, para que pessoas que ganham menos pães consigam gastar menos em seus pães, se é que você me entende, porque tudo vai ter imposto, tem uma questão de imposto sobre consumo, sabe? Se você vai lá e compra presunto, uma boa parte desse dinheiro que você pagou no presunto não é do presunto. O valor de custo do presunto é inexistente. Você está dando ali 30%, 40% do dinheiro para o governo, que recolhe impostos para, entre aspas, reinvestir nesse esquema de maracutaia que eu falei agora há pouco. Então, o simples fato de não haver a certeza do controle de que esse dinheiro vai ser de fato empregado, já deixa as pessoas um tanto quanto desconfiadas quanto a pagarem mais impostos. Afinal de contas, aqui no Brasil, eu sei porque eu já estou morando fora há algum tempo, eu consegui perceber que mesmo aqui, onde teoricamente há uma estrutura e há um destino para esse dinheiro de uma forma um pouco mais eficiente, as pessoas ainda assim não gostam de pagar impostos. Inclusive aqui, eu já vi casos de pessoas que preferem continuar num tipo de emprego ou numa determinada função em que ela não vai ter ali muita responsabilidade, nem muita cobrança, recebendo menos, porque se ela começar a ganhar 30 ou 40 euros a mais, ela vai passar de um certo limite e então ela deixa de pagar 11% para pagar 18, 20 e poucos por cento de imposto. E isso não é interessante para ela. Ela prefere simplesmente gastar menos e poupar esse dinheiro, ao invés de ter de gastar mais dinheiro e quem sabe até adquirir mais dívidas para conseguir deduzir os impostos de renda e assim sobrar mais dinheiro no final do ano. É uma matemática toda estranha, mas se você não gastar o suficiente, o governo fala que você tem que pagar para ele no fim do ano, e se você não ganha tanto assim, você consegue ressarcir parte do dinheiro que você paga, por exemplo, no teu aluguel, ou na compra de uma casa, ou numa parcela de um carro, ou na farmácia, enfim. São várias formas de deduzir esse valor. Então, se você não ganha tanto dinheiro, você vai conseguir receber parte dos impostos de consumo que você pagou durante o ano. É realmente muito confuso, porque é uma coisa de país civilizado, e no Brasil a gente não está acostumado com isso. E dada essa questão, a gente já entende que o negócio não faz sentido, nem olhando de baixo para cima, e agora que a gente vai falar de cima para baixo, aí é que não faz sentido mesmo. Por quê? Se você é o cara que ganha vários pães, você não vai querer simplesmente entregar pães de graça para o governo, já que, como dito anteriormente, você já acaba pagando bastante imposto por conta do consumo, né? Então tudo que você vai pagar ali, um presunto, uma roupa, alguma coisa ali, vai ter uma porcentagem, o governo vai ficar com ela. E cara, isso encarece muito o custo de vida da população. Simples plano de saúde ou até um carro que você compra, você vai ter quantidades massivas de impostos que vão encarecer e fazer com que você precise trabalhar muito mais para ter aquilo, pelo simples fato que sim. Eu acho que todo mundo aqui já é bem grandinho para que eu precise elaborar sobre por que confiar no governo não é um negócio muito inteligente. Então, continuando, se você é um cara que ganha muito pão,
você vai querer pagar o mínimo de pão possível, uma vez que por consumir mais você já paga mais imposto. E por mais que esse não seja de fato o seu maior gasto, afinal, se você ganha 30 pães e você consome 20, ainda vão te sobrar 15, mas para a pessoa que é bem pobrinha, 8 de 10 ou 9 de 10 ou até 11 de 10, como acontece em muitos casos e o cara acaba ficando bem endividado, é uma coisa natural e recorrente. Não é porque necessariamente você ganha mais que você tem que pagar mais, né? A pessoa vai querer investir, vai querer se aposentar mais cedo, vai querer ter um comércio, abrir uma empresa e empregar mais pessoas. Isso significa movimentar a economia de um ponto em que, quanto mais você pega de imposto de alguém, você provavelmente vai estar impedindo essa pessoa de ter um negócio mais para frente e gerar muitos empregos para aquela comunidade. Mas não é como se os políticos, o governo ou simplesmente auditores da Receita Federal se importassem com isso. Na verdade, provavelmente eles querem o contrário. Quanto mais pessoas pobres tiverem, mais vocês vão ter de recorrer a empréstimos e eu não preciso falar quem é que financia a campanha, o concurso e muitas coisas desse pessoal. Voltei absoluto Zé Cobrinha, hein? Então, uma vez que a gente entende que quem ganha uma grana maior não vai querer dar outro quinhão pro governo porque vai ficar mais pobre e ninguém quer descer de classe social, se você é classe média alta ou rico, você não vai querer baixar o seu padrão porque você já está acostumado com o conforto e não precisar acordar cedo, em vestir boas roupas, ter um bom carro, poder tirar férias quando você quiser, entendeu? Cara, simplesmente ninguém quer. Se você pergunta pra essa pessoa se ela quer ficar mais e mais pobre, ela vai dizer que não. Ninguém quer decair do teu estilo de vida, isso é normal. Então o caminho mais lógico a ser tomado através desse tipo de situação é fazer o que eu fiz e mais uma vez eu não sou rico. Basicamente você vai buscar lugares que te proporcionam condições de vida em que você vai pagar menos impostos, como acontece no Brasil com muita gente desmontando as suas fábricas em diversos locais e levando para o Paraguai, aonde os impostos são menores, você tem incentivos do governo fiscais, né, não precisando pagar ainda mais impostos quando você é uma empresa pequena e recém-aberta. E se você tiver um número X de trabalhadores ou conseguir inovar em alguma área, o governo ainda te poupa de pagar mais impostos. Ou seja, quanto mais empresas, mais empregos. Quanto mais empregos, maior concorrência. As empresas vão notar que o número de funcionários é relativamente menor porque outras empresas estão oferecendo condições melhores. Elas vão oferecer condições de salário, benefícios e horários de trabalho mais flexíveis para esses funcionários para que eles retenham essas pessoas e tenham mão de obra. É assim que funciona em uma economia saudável para que o salário aumente. Não é porque o governo fala que o salário mínimo tem que ser esse que misteriosamente o negócio vai subir. As empresas vão ter que ter mais gastos e muita empresa pequena vai fechar nesse processo. E basicamente, se tanta empresa tá saindo do país e tanta gente rica tá pegando o teu dinheiro e indo para países que têm menos impostos, a tendência é que só pessoas mais pobres vão ficar no país por uma questão de eles não têm condição de fugir e essas pessoas acabam em algum momento sem empresas para contratar ficando desempregadas e precisando de mais dinheiro que vem do governo, que é retirado das pessoas que também não conseguiram ou não quiseram sair do país. Ou seja, os impostos vão ter de aumentar para sustentar esse pessoal todo, virando uma roda absurdamente bizarra de sansarismo material. Meu Deus, como eu odeio Demiurgo. Ou seja, não importa do ângulo que você analisa essa situação, taxar o rico vai fazer com que o rico vá embora, isso vai retirar o emprego do pobre, isso vai fazer com que os impostos aumentem e o pobre vai ficar mais ferrado, porque uma vez que o imposto sobre o consumo aumenta, tudo para ele fica mais caro. Então é interessante que você tente manter pessoas ricas, empresários e empresas que geram emprego, seja para exportação ou coisas do tipo, ou empresas de prestação de serviço dentro do país para fazer a economia circular, para que ela continue saudável. Dito isto, e dito que o atual governo é um pleno inimigo disso, já que eles têm umas ideias muito tortas, eu pergunto para os senhores, por que você seria maluco bastante para tentar criar galinhas em um céu aberto e, em vez de alimentá-las com milho, tentar jogar pedra para que elas vão embora pro vizinho? Só não faz sentido. E você precisa de muita propaganda para manter uma grande parte da população do seu lado para que elas suportem para termos em inglês, para que elas apoiem esse tipo de decisão e talvez manter esse pessoal meio burro para que eles não consigam pensar que isso é um baita de um tiro no pé. E foi justamente isso que o governo fez nos últimos dias, colocando um comercial meio estranho, né, do governo, porque nota-se uma certa desincronia, os rostos parecem um pouquinho... O negócio foi feito com IA, basicamente é isso. Fizeram IA e ficou relativamente até bem feito se você olhar com um olho só e o outro tiver uma catarata. Enfim, eles provavelmente usaram inclusive a versão gratuita do negócio. E muito embora nos papéis em que eles vão declarar o quanto isso custou, eles devem colocar que saiu por uns 2 ou 3 milhões, eu garanto que não deve ter saído
por mais de 1.000 pila. Isso finaliza com muito, muito gosto, sabe? Um gosto amargo de talvez ureia e restos de deixa quieto, porque eu não gosto de Turma da Mônica. Chega até a ser engraçado, já que tanta gente do cunho cirandeiro e artístico, principalmente o pessoal que é mais simples, mais humilde, né? Eles não são grandes contratados da Globo, de canais de TV, de, sei lá, mega influenciadores e tudo mais. Ou seja, o pequeno artista que necessitava de um empreguinho aí, fazendo uma ponta num comercial do governo para ganhar ali uns 2, 3, 4 mil reais e pagar as contas, esse cara tá sendo substituído por um IA numa campanha do governo que tende a valorizar o pobre. Ou seja, nem para conseguir pagar um artista pobre, os caras conseguem pensar em ajudar as pessoas, mano. Então, eu tô muito feliz porque o que a gente vê aqui são pessoas que gastaram tempo das suas vidas fazendo propaganda para um governo em troca de algum suposto benefício, que agora estão sendo substituídas por dados de processamento de uma mega empresa de tecnologia que não vai dar nada pro Brasil. Pelo contrário, vai fazer você pagar um serviço, tirar o teu dinheiro e jogar na conta de algum americano randômico que é sócio de alguma parte do Vale do Silício, cara. Isso é maravilhoso. O Brasil é incrível. E estamos de volta. Comente, curta, compartilhe esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Até lá!